Então, para a gente começar, a gente tem que ressaltar os aspectos físicos, geográficos da região da Grécia Antiga. A região da Grécia Antiga, ela está localizada numa península na Europa, chamada Península do Peloponeso, certo? A Península do Peloponeso, ela é cercada pelo Mar Adriático, que separa a Península do Peloponeso da Península Itálica, o Mar Egeu, que separa a leste a Península Balcânica da, da parte oriental, que seria a Turquia, né? E o Mar Mediterrâneo ao sul. Então, esse é um aspecto geográfico, a localização geográfica da Península Balcânica, onde ficava, onde localizava essa civilização antiga da Grécia Antiga, certo? A Grécia Antiga, ainda geograficamente falando, ela era dividida em 5 regiões. Nós, assim, que estudamos história, os geógrafos, eles procuram dividir a Grécia em 5 regiões. A região continental, que está na Península Balcânica, e que eu descrevi aí, que é cercada pelos 3 mares, Adriático, o Jônico e Mar Egeu, é a parte que está dentro do continente europeu. Depois nós temos a Grécia peninsular. Península, é uma parte que se estende sobre o mar, ok? É uma continuidade do continente que se estende sobre o mar. Então, a Grécia peninsular também é conhecida como região do Peloponeso, ok? E é banhado pelo rio Eurotas. É nessa região do Peloponeso que vão surgir 2 grandes cidades-estados que a gente vai tratar nessa aula, ok? Bom, além do rio Eurotas, nós temos na região do Peloponeso a região da Ática, onde vai se localizar a polis de Atenas, e a região da Lacônia, onde vai se localizar a cidade-estado ou polis de Esparta, ok? Depois nós temos a Grécia insular. A Grécia insular é formada por uma diversidade de ilhas do mar Mediterrâneo. Então, essa Grécia insular, ela tem uma abertura maior para o comércio entre as ilhas, onde vão surgir diversas cidades-estados nessas ilhas, ok? Nós temos também grandes ilhas aí na região insular. A ilha de Creta é a maior ilha pertencente à Grécia Antiga. Nós também temos a ilha de Lesbos, Delos e Rhodes, certo? São ilhas que foram cidades-estados também, que são dessa região insular. Depois nós temos a Grécia Asiática. O que seria a Grécia Asiática? Eu vou explicar as diásporas daqui a pouco, mas de uma dessas diásporas, os gregos acabaram expandindo seu território para o lado asiático, fugindo do continente europeu. Então, mas que Ásia que é? A Ásia menor, que é a região da Turquia. Ali eles vão fundar diversas cidades. Uma das cidades é a cidade de Troia, tá? Que tem a cultura helênica, cultura grega, certo? Foi fundada no período pré-homérico, que a gente já vai falar também. E também a segunda diáspora dá origem também a novos territórios que são a Magna Grécia, na Península Itálica, ao sul da Península Itálica, e na Ilha da Sicília. E também a região do Ponto Euxino, ou a região do Mar Negro, na Crimeia, onde também vão ser fundadas novas colônias gregas a partir da segunda diáspora, ok? Então, a Grécia tem essas 5 regiões: continental, peninsular, insular, asiática e da Magna Grécia ou da Península Itálica lá. A Grécia Antiga ela é dividida em alguns períodos, certo? Então a gente vai falar desses períodos aqui e localizá-los eles bem para vocês entenderem o decorrer dessa história da Grécia. Então a gente tem aí o período pré-homérico ou micênico.
micênico faz alusão à ilha de Creta, que lá existia a civilização cretomicênica do rei Minos, certo? Que a gente também ainda vai falar um pouquinho mais. Então, período pré-homérico. É chamado de pré-homérico porque é antes dos escritos da Ilíada e da Odisseia, escritos pelo Homero, certo? Pelo escritor Homero, um escritor da antiguidade. Então, esse período anterior à época de Homero é chamado de pré-homérico. Nós temos o período homérico, que é o período em que são relatados no livro da Ilíada e da Odisseia. Livro Ilíada significa Troia, Ilíada, e Odisseia, a epopeia de Odisseu, que na nossa língua seria o herói Ulisses, certo? Em grego, Odisseu. E deu origem à palavra Odisseia, uma viagem cheia de aventuras e perigos. Bom, depois nós temos o período arcaico, que é o período em que inicia-se as polis, né? As cidades começam a se proliferar pela civilização grega. Depois nós temos o período clássico, que é o apogeu da civilização grega, das cidades-estados, e depois o período helenístico ou macedônio, quando a Grécia é dominada pelo Filipe II, que é o pai de Alexandre Magno, e o próprio Alexandre o Grande, que dominam a Grécia e expandem a cultura helênica e acabam fazendo a fusão com a cultura oriental, criando a cultura helenística, ok? Então vamos falar aí da origem dos gregos. Os gregos, o território da Península Balcânica, existem vestígios arqueológicos de populações primitivas habitando essa região a partir do ano 4000 a.C. Já existiam povos ali, seminômades, que mudavam de região constantemente, em torno daquela região balcânica, e esses povos ainda não eram os gregos. Eles eram chamados de pelágios ou pelasgos, e ainda vivia uma situação, ainda um grande desenvolvimento civilizatório. É a partir da chegada de povos indo-europeus que vão chegando ali no continente, na Península Balcânica, que vão começar a ocupar a Península Balcânica. A gente costuma falar que esses povos são as estirpes gregas. Quais são essas estirpes gregas? São os jônios, eólios, aqueus e dórios, certo? Eles vão chegar ao longo de quase 1000 anos. Eles vão separadamente, é claro, chegando e dominando aquela região balcânica, certo? Ali, então, a gente vê a chegada dos jônios, e por volta de 1200 a.C., os jônios começam a dominar os pelágios e escravizá-los. Aí a gente tem o início de uma civilização sendo formada, porque eles deixam de ser seminômades e passam a se fixar na terra, são sedentários, e começam a formar um núcleo familiar que vai crescendo, expandindo para vários núcleos familiares. Então eles formam uma sociedade gentílica ou genus, certo? Esses genus vêm da palavra gens, né, que significa em grego família. Então, essas famílias formando a civilização, as comunidades gentílicas, são comandadas por um patriarca, que é chamado de pater. O pater é que tomava a decisão sobre os rumos que aquelas tribos tomariam, para que aquela sociedade gentílica tomariam. Então, a primeira forma de governo no período pré-homérico é o patriarcalismo dos paters, certo? Só que a sociedade vai se dinamizando, né?
ela vai tomando uma forma, vai crescendo, vai se fortalecendo, e vão chegando outras estirpes gregas. Logo, os aqueus e eólios também chegam na região. Quando eles chegam, eles vão se misturando, né? Não há uma sobreposição. Eles vão assimilando esses costumes dos jônios e vão crescendo enquanto comunidade. É lógico que os chefes guerreiros desses povos vão ocupando as melhores terras, vão tomando para si as melhores terras e vão transformando a civilização numa civilização com uma classe social predominante, que nós veremos também daqui a pouco. Bem, essa sociedade gentílica, então, ela vai se expandindo bastante. Acontece que começa a chegar um povo também indo-europeu, uma estirpe grega, de guerreiros que já conheciam o ferro e traziam novas modalidades de armas para aquela região, que são os dórios. Os dórios, eles eram extremamente guerreiros e eles acabam ocupando áreas ali da Península Balcânica, causando uma diáspora. Porque os povos descendentes dos jônios, aqueus e eólios, eles não conseguem enfrentar os dórios em primeiro momento. Ainda não há uma assimilação da cultura pelos dórios. Então, o que acontece? Eles acabam fazendo uma diáspora. O que é a diáspora? Eles vão se espalhando. E daí eles vão fazer a primeira diáspora grega. Eles vão para a região ali da Ásia Menor, onde eles vão fundar diversas cidades, certo? Essa é a primeira diáspora grega. A Ásia Menor é a região da Turquia. Em seguida, os dórios começam a assimilar a cultura das estirpes gregas e vão se acomodando no território. Só que aí que entra a parte mais lendária, que a gente já começa a passar para o período homérico, depois da chegada dos dórios. É quando a civilização dos dórios começa a dominar a Grécia insular, que é a região das ilhas. E daí tem uma mitologia que conta sobre isso, né? A ilha de Creta, onde existia uma civilização chamada Cretomicênica, que era comandada por um rei lendário chamado Rei Minos, no palácio de Knossos, cidade de Knossos, na ilha de Creta. Ele dominava ali. E era uma civilização muito poderosa. Então, um herói grego, da mitologia grega, ele vai tentar estabelecer um tratado de paz com o rei Minos, da civilização creto-micênica. Não era importante eles fazerem amizade e tentar uma aliança, porque a civilização creto-micênica era muito poderosa até então. Então, o pai de Teseu, que era o herói grego também, ele designa o filho, né? O pai era Egeu, designa o filho Teseu para fazer esse acordo de paz na ilha de Creta. E ele combina com o pai, o Teseu. Combina o seguinte, que ele vai com um navio e as velas daquele navio, apesar que eram galés que usavam remo ainda, né? Mas tinham velas para ajudar nas manobras. Ele combinou com o pai que, à medida que ele fizesse os acordos lá, se os acordos fossem positivos, ele colocaria uma vela branca na sua embarcação, e quando ele estivesse voltando para o continente, o rei Egeu, pai de Teseu, olhando a chegada do navio, viria que estava feito um acordo de paz, estava estabelecido um acordo. Se ele visse que o navio estava voltando com uma vela negra, provavelmente não deu certo o acordo e Teseu não estava mais vivo. Então seria um caso de até decretar guerra, certo? Era o combinado entre eles. Teseu chegando lá, ele se apresenta ao rei Minos e ele se oferece para fazer esse acordo de paz.
o rei Minos coloca um desafio para ele, que se ele resolver, se ele conseguir vencer esse desafio, ele teria a mão da filha do rei Minos, a princesa Ariadne, como esposa, e assim concluiria a aliança entre os dois povos, certo? Mas o desafio era extremamente difícil, porque existia um labirinto na ilha de Creta. E esse labirinto era comandado, dominado por uma entidade mitológica chamada Minotauro. Era um monstro com antroposomórfico, né, com metade do corpo, a cabeça de touro e o corpo humano. E ele saía durante as noites deste labirinto para roubar donzelas na cidade de Knossos e espalhava o terror em quem colocasse à sua frente. Então, para se ter essa aliança de paz, era necessário ter que vencer o Minotauro. Só que todos os guerreiros que tentaram vencer o Minotauro e tomar a mão de Ariadne, da princesa Ariadne, como esposa, tiveram um grande insucesso, porque acabaram entrando no labirinto, se perderam lá dentro e acabaram se enfraquecendo, morrendo de fome e sede, e muitas vezes nesse enfraquecimento o próprio Minotauro matava esses guerreiros. Acontece que a princesa Ariadne simpatizou-se por Teseu e acabou tendo uma ideia. No dia anterior à entrada de Teseu no labirinto, Ariadne fala: olha, leve esse novelo de lã, eu vou desenrolando, você amarra no seu tornozelo. À medida que você for entrando no labirinto e encontrando ou não um minotauro, você sairá com vida seguindo a linha do novelo. Então Ariadne ajudou o seu amado e Teseu entrou dentro do labirinto por vários dias e conseguiu sair através do novelo de Ariadne. Acontece que numa dessas entradas ele encontra o Minotauro e pela primeira vez o Minotauro encontra um guerreiro que é considerado herói na mitologia grega, Teseu, em condições de luta. E daí Teseu consegue matar o Minotauro depois de horas de luta. Corta-lhe a cabeça e sai com a cabeça do touro para fora do labirinto. Com isso, estava estabelecida a aliança entre os gregos dóricos e a civilização creto-micênica, porque daí Teseu poderia se casar com Ariadne, certo? Acontece, porém, que Teseu esqueceu de trocar a vela dos navios e estava com as velas negras. E quando ele volta para o continente, o pai dele vê ao longe os navios voltando, o navio de Teseu voltando com as velas içadas negras. Ele pensa que o filho está morto. E daí, num momento de desespero e tristeza, o rei Egeu se joga ao mar, de cima dos penhascos. A partir daquele momento, aquele mar que banha o lado leste do mar Adriático, ali da região da Grécia, da Península Balcânica, passou a se chamar Mar Egeu, em homenagem ao rei Egeu. E essa mitologia, essa história mitológica, serve para contar como se deu a conquista da ilha de Creta, da civilização creto-micênica, que tanto contribuiu para a cultura grega. É considerada o alicerce da cultura grega, certo? Acontece que os historiadores, eles, lógico, conhecem essa mitologia, eles fizeram escavações arqueológicas na ilha de Creta, descobriram o palácio de Knossos, que, por sinal, as ruínas desse palácio de Knossos que estava soterrada realmente parecia um grande labirinto. E vem como uma forma de demonstração de forma lúdica de como os gregos dominaram uma poderosa civilização do período pré-homérico no período homérico, ok? Bom, então, seguindo aí adiante, né, nesse conhecimento, nós vemos, então, a formação
a expansão dessas estirpes gregas por toda a Grécia continental, peninsular e insular. E com as duas diásporas, também a expansão territorial para a região da Ásia Menor da Turquia. E depois nós temos a segunda diáspora, que faz com que eles fundem a Magna Grécia no sul da Itália, que é um território grande que abrange a Sicília também. A partir deste momento, né, período já homérico para o período arcaico, a gente vai ver a formação das póleis. Póleis é o plural de polis, cidade-estado. Eles vão fundar as poderosas cidades-estados. O que eram cidades-estados? Ou polis? Eram cidades que tinham poder de nação, certo? Elas tinham leis próprias, cada cidade tinha sua própria lei, sua própria forma de governo e sua própria forma de tratar os cidadãos. O que fazia com que todas essas cidades-estados, mais de 300 cidades-estados, permanecessem unidas como povo grego, ou helenos, como eles se chamavam, porque lá era chamada por eles próprios de Hélade, era a cultura e a mitologia religiosa grega. Isso mantinha os laços dessas estirpes gregas unidas num só povo, que era o povo heleno, ou povo grego, certo? Bom, nessa construção das cidades-estados, a gente vai ver no período arcaico que elas vão começar a ganhar grande projeção e algumas cidades vão ser mais poderosas que outras, né? E a geografia das cidades-estados gregas, tanto peninsulares como insulares, permite uma grande navegação. Então, os gregos, grandes navegadores, e vão se dedicar à navegação comercial entre essas ilhas, certo? Então, o mar era propício ao comércio, porque eles não precisavam navegar para muito longe. As ilhas eram muito próximas entre si, estabelecendo comércio entre as cidades e estados constantemente. É aí que surgem duas grandes cidades-estados que vão se destacar, e eu vou dar mais atenção a essas duas cidades-estados, porque elas acabaram virando modelos de cidades-estados que superaram as demais nesses modelos.